Boa noite, pessoal. Então, a gente vai agora para a nossa semana 5 e a gente vai estar falando um pouco sobre os fundamentos pedagógicos, né, da disciplina Fundamentos Socioantropológicos da Educação. E aí vocês têm lá na plataforma os slides, tá? Para que vocês possam estar acessando a respeito da semana. Lembrando que nós já temos aí 3 questionários abertos, né, 3 questionários online. Você tem da unidade 1 e 2, da unidade 3 e 4, e agora, dessa semana, da unidade 5. Então, esses questionários avaliativos fazem parte da avaliação da disciplina, né? São 2 tentativas. Então, peço que, para quem ainda não fez, para estar entrando lá, respondendo os questionários, né? Para não deixar acumular conteúdo. E na próxima semana, então, a gente tem já outro conteúdo, né? Então, é importante que vocês estejam sempre entrando ali na plataforma, né? Visualizando a atividade proposta da semana. Então, para essa semana, por exemplo, a gente tem um questionário avaliativo só sobre a unidade 5, né? Então, vamos lá. Eu propus para vocês também, além dos slides lá no tópico, também um material em PDF, né? Que é Fundamentos Pedagógicos, é uma apostila que ela traz, na verdade, um artigo, né? Que ela traz mais, assim, detalhadamente os conteúdos que a gente vai estar abordando aqui. Então, se vocês puderem também estar fazendo a leitura, seria muito bom. Outra coisa que é interessante porque vocês estão no curso de licenciatura, né? Então, essa fundamentos pedagógicos, né, traz para a gente essa abordagem da licenciatura mesmo, né, do ensinar, da didática, enfim, que é aquilo que a gente está trabalhando num curso de licenciatura. Então, acho que é interessante que vocês possam, então, de fato, estar lendo o material, buscando se aprofundar sobretudo nesses aspectos, né, pedagógicos que a gente vai ter quando vocês estiverem fazendo estágio, enfim, tantas situações. Muito bem, então vamos lá. Fundamentos pedagógicos. Fundamentos pedagógicos, referência ao ensino, né? Então, quando a gente fala de fundamento pedagógico, né, referente ao ensino, ou seja, o ensinar, né? O que seria isso? É entendido como uma prática essencialmente educativa, que se realiza tanto em nível de estudos básicos gerais, como em nível de estudos específicos, profissionalizantes e tal. Quando a gente fala em fundamentos pedagógicos, a gente já parte do pressuposto que é o ensino, o ensinar, né? O aprendizado. E quando a gente pensa no ensino, a gente não pensa só na educação básica, né? Não só também no ensino fundamental, no ensino médio, mas a gente pensa até num curso profissionalizante, na faculdade. Então, fundamentos pedagógicos, eles podem ser aplicados tanto no sentido do ensino de uma educação básica, como de uma educação profissionalizante, específica, um estudo, enfim. E aí a gente tem um outro uma nomenclatura que seria o processo didático, né? E o que seria o processo didático? É a integração e a mútua recorrência entre ensino, aprendizagem e avaliação. Então, peraí, a gente tem um fundamento pedagógico, né? O que esses fundamentos pedagógicos se baseiam no ensinar, e é o ensinar tanto para uma criança como para o adulto, é o ensinar tanto de uma educação básica como de uma educação profissionalizante ou especializada, e a gente tem um processo, né? Um processo didático. Esse processo, ele não é apenas de um conteúdo, não é apenas uma coisa só, ele é uma integração. Uma integração do quê? Uma integração do próprio ensino, né, da aprendizagem e da avaliação. Então, o processo didático que a gente fala, ele está ali constituído entre o que se ensina, né, o que se aprende e o que a gente avalia daquilo que está sendo, que está acontecendo, de todo esse processo mesmo. Então, o processo didático é o que se ensina, o que se aprende e o que se avalia desse processo, né? Então, nós digamos que o processo didático abrange o ensino, a aprendizagem e a avaliação, e é uma integração entre esses 3 aspectos. E aí a gente tem os fundamentos sociológicos, né? O que seriam os fundamentos sociológicos? Aí sim, são voltados mais para os fundamentos pedagógicos, né? Ou seja, mais por ensino, incluem questões que se referem aos sociais, seus interesses, motivações, que definem o pertencimento dos sujeitos a esses grupos.
incluindo também questões socioeconômicas, socioculturais e sociopolíticas. E nos próximos slides a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Levantou a mão, Mansueto? Oi? Oi? Você Consegue me levantou a ouvir? mão? Consigo, Sim. pode falar. O prof, ali no processo didático que você estava falando, né? Você tem como voltar o slide para mim, fazendo um favor? Isso. Processo didático. Esse processo didático, quando você menciona ele, quando você fala assim, processo didático, como que é esse processo didático para o ensinamento vamos falar assim, do sexto ano e para o primeiro ano do ensino médio? Como que seria esse processo? Não existe uma fórmula assim. A sociologia vai dizer de maneira geral, e a sociologia vai trazer de maneira geral. E nós vamos aplicar de acordo com para quem que a gente está ensinando. Então, assim, digamos que aqui é o conceito geral. Então, veja só. Ensino, aprendizagem e avaliação. Quando eu estou ministrando um conteúdo, indiferente de que série, se for para o primeiro ou se for para o sexto ano, enfim, eu tenho que avaliar a didática que eu estou usando, ou seja, a maneira que eu estou ensinando. Então, eu tenho que avaliar como. Será que o meu aluno está aprendendo aquilo? Então, aqui seriam os conceitos gerais. E aí a gente traz para a nossa prática, adaptando aquilo que a gente está fazendo. Eu não tenho como te dizer, lá no sexto ano você faz assim, lá no primeiro ano você faz assado. Nós, enquanto professores, a gente está em constante avaliação. Então, veja só, se eu trazer esse conteúdo, digamos, esse próprio conteúdo aqui, numa turma presencial de primeiro ano lá de determinada faculdade e tal, eu estou ensinando e os meus alunos eu quero que eles aprendam. E aí eu faço uma avaliação desse processo. Será que a maneira que eu estou utilizando, por exemplo, usei um método de slides para apresentar um conteúdo ali. E eu vi que os alunos à noite, digamos, por exemplo, os cursos aqui, por exemplo, de licenciatura, cursos de graduação são à noite. Os alunos cansados, a maioria dormiu. Eu mesmo fiz uma avaliação desse processo, achei que não foi bom. Na próxima turma eu vou usar diferente. Eu vou trazer slides, mas também vou trazer uma atividade, para que eles possam, logo depois dos slides, fazer as atividades. Com aquela turma não deu certo. Eu vi porque o professor sente, né? Essa avaliação desse processo didático, o professor sente quando não está atingindo aquele objetivo, né? Você, como acho que você já tem experiência docente, né? Às vezes você prepara uma aula tão bem preparada, se dedica a tudo, e quando chega na sala de aula, às vezes não é o esperado, né? Ou ao contrário, uma aula que você meio assim, não consegui fazer muita coisa e você tem resultados muito satisfatórios. Vai depender muito da turma, né? A gente tem turmas que às vezes são mais participativas, outras menos, né? Também em como que é um amadurecimento teórico, às vezes tem 1, 2, 3 alunos ali que se destacam e contribuem bastante ali para o desenvolvimento da aula, enfim, tem diversos critérios. Quando a sociologia traz o processo didático, ela não traz assim dizendo para nós, você tem que trabalhar assim, assado. Não, ela mostra o conceito geral. Ela fala assim, indiferente, por isso que a gente traz primeiro fundamentos pedagógicos. A gente fala que primeiro é o ensino, né? Porque parte do pressuposto de se ensinar. Você hoje está aqui fazendo um curso de licenciatura porque você quer ensinar, né? Ou lá no estágio você vai ter que ensinar. Então a gente parte do pressuposto do ensino. E aí, a partir do ensino, a gente acredita que os nossos alunos, eles aprendem com aquilo que a gente vem ensinar. Aprendem ou não, né? E assim, que nível de satisfação é esse que a gente tem ao ensinar nossos alunos? Então, quando você me pergunta qual é esse processo para um sexto ano, para um primeiro ano, a sociologia não vai trazer uma fórmula mágica, né? Mas ela vai dizer que tem o ensino, tem a aprendizagem, tem a avaliação. E que nós, enquanto professores, em sala de aula, e é um processo também social, né? A gente tem que sempre avaliar esse processo didático. Então, o processo didático seria a maneira que eu ensino um determinado conteúdo para um determinado aluno, para uma determinada série. Por isso que a gente traz primeiro o conceito de fundamento pedagógico, porque essa prática de processo didático, ela se dá em qualquer instância. Desde lá da educação básica, quando você está lá com as crianças, e você usa uma maneira mais lúdica, e você vê se teve participação ou não, até uma graduação, mestrado, doutorado, enfim, quando a gente está ministrando aula para pessoas mais adultas, um conteúdo mais denso, que às vezes você não está atingindo aquele objetivo.
Então, o professor, ele tem esse viés de estar sempre se avaliando no processo didático. E o processo didático é o quê? A maneira que eu estou expondo determinado conteúdo. Porque o mesmo conteúdo você pode trazer para uma sala de aula de diferentes maneiras, né? Eu posso fazer um slide e abordar o conteúdo por meio de imagens, eu posso fazer slide e abordar um conteúdo por meio de vídeos, eu posso fazer slide e abordar apenas por escrito, eu posso fazer slide e colocar escrita, imagem e vídeo, eu posso não aderir à questão de slides e fazer tudo no quadro, né? Então, esse processo didático é isso, é um conteúdo, é o meu ensino, é a minha aprendizagem dos meus alunos e a avaliação de até que ponto aquilo que eu estou passando para os meus alunos foram, de fato, captado por eles, né? E a sociologia vai dizer que isso é um processo também social, de uma relação social. E no viés da sociologia, que é então essa integração. Para a sociologia, ela vai dizer que é um processo didático, é um processo em que você quer ensinar, em que o outro quer aprender, e que você tem que se avaliar se de fato aquilo que você quer ensinar está atingindo a aprendizagem daquele aluno naquele momento, naquela situação, ou a gente tem que se adaptar, tem que se reinventar, tem que se reconstruir. E daí a sociologia vai dizer agora mais para frente nos slides que não é só uma questão de ensino-aprendizado, tem que olhar as outras questões socioeconômicas, sociopolíticas, enfim, para que de fato esse processo aconteça de uma maneira eficaz e eficiente, né? O objetivo de todo professor é atingir o maior número possível de alunos que entendam aquele conteúdo, né? A gente busca diferentes maneiras de ensinar, de atingir, mas a gente quer que o nosso aluno aprenda ou absorva o máximo possível daquele conteúdo que a gente está propondo, que a gente está ensinando, que a gente está explicando, né? Às vezes o processo didático nem diferentes maneiras também, talvez diferentes formas de falar, né? Às vezes você está explicando o conteúdo, aí o aluno fala, não entendi, professora. Aí você vai lá e explica de uma outra forma. Professora, eu ainda não entendi. Você explica do Meu Deus. outro jeito. Então, é esse processo didático, é isso, é o ensino, a aprendizagem é do aluno, né, e a avaliação é nossa, enquanto até que momento esse processo se aconteceu. Então, não tem uma fórmula, né, para dizer é A, é B, é C, né. Ah, sim, ok. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deu para compreender agora esse processo didático que você mencionou aí. Essa avaliação que você menciona sempre, essa avaliação é a avaliação lá do próprio aluno, propriamente dito, ou é a avaliação do professor, ele ministrando esse conteúdo? Nesse Ou seja, os dois? Nesse primeiro momento aqui, quando a gente está lendo ali o material, a gente Uhum. vai ver que na primeira abordagem sociológica, os teóricos vão falar sobre a minha avaliação docente, porque é um processo didático, né? E a didática, ela vem do docente, do professor, né? O aluno, Certo. ele entra no processo no sentido de a gente perceber ali naquele momento o que o aluno compreendeu. Mas mais ali no final, a gente vai estar falando sobre essa avaliação do discente, né, que Ah, aí a sim. avaliação do discente também tem um viés que a sociologia olha, né, e aborda e percebe. Na verdade, até quando a gente começa a estudar sobre a avaliação, a gente vê tantas formas, tantas maneiras, né, de se avaliar um aluno, e a sociologia também vai ter uma análise a esse respeito. Mas agora, nessa primeira abordagem, é uma avaliação nossa mesmo, enquanto docente, Ah, tá. porque é um processo didático, né, e a didática é um processo do docente, do professor, né? Porque somos nós que preparamos a aula, que organizamos, que Certo. pensamos no aluno, que pensamos na turma, né? Que pensamos no meio, né? Por exemplo, eu estou aqui numa aula de UAB, né? Uma educação à distância. Com certeza é diferente do que numa aula presencial, né? Então, a Certo. gente tem que pensar também no público, né? No público-alvo e assim sucessivamente. Tá. Só mais uma coisinha, prof. Pode falar. Quando você fala lá de socioeconômico, né? Essa, porque eu estou pegando a sociologia agora, tá? Agora que eu estou começando a gatinhar nela. Quando você fala de socioeconômico, esse socioeconômico lá é relacionado ao aluno, é isso? Ou ao meio que estão Cortou, eu nele? não estou te escutando. Esse socioeconômico, né, que a sociologia fala, é relacionado ao meio do aluno ou o meio entre si, onde o viés onde está acontecendo?
A gente vai agora nos próximos slides falar um pouco mais detalhado, mas o socioeconômico é do aluno. Do aluno, O que o sim. aluno tem enquanto economia mesmo, voltada ali para a questão financeira, para as necessidades básicas, condições básicas do aluno. Porque é Sim. diferente para nós que estamos em sala de aula, a gente começar a ensinar. Você ensina lá, se um aluno, por exemplo, se o aluno chegou na sua escola, lá na sua sala, e ele está com fome, ele vai aprender do mesmo jeito que o outro que chegou de barriga cheia? Com certeza não. Eu com fome não presto para nada, não consigo entender nada. Mas há Certo. alunos que chegam na nossa sala de aula que possivelmente estão com fome. Qual foi a última refeição dele, né? E essa é uma realidade cada vez mais frequente, sobretudo no Brasil, essas tantas desigualdades sociais, né? Então, infelizmente, já aconteceu isso comigo aí, com alguns alunos. Eu já passei por essa situação aí que você está falando. Então, agora como conseguir compreender com o que é esse socioeconômico aí, que fala diretamente ao aluno, né, que tá chegando em sala de aula. A Beleza. sociologia vai dizer que esse processo didático de ensino, aprendizagem e avaliação, que é muito importante, ele depende não só dos fatores da própria pessoa, do homem em sua relação social, mas na educação existem outros fatores que influenciam isso também. Então eu posso preparar uma mega aula excelente, eu vou lá, vou fazer um show de aula, mas se meu aluno está com fome, ele não vai conseguir aprender, porque a fome não vai deixar. A gente pode usar até meio irônico, assim, mas de fato, né? Você sabe que horas que os seus 30 alunos, 40 ali da sala de aula comeram, e daí estão ali esperando o lanche, e o lanche vai ser só dali 2 horas, sei lá. Então, parece uma coisa boba, mas que influencia ali naquele processo, né? Então, a sociologia vai dizer que esse processo didático, às vezes, não dá certo, mas não é sua culpa, professor. Às vezes, tem uma outra situação que vai além da sua possibilidade, que também é uma relação social, né? E vai influenciar na aprendizagem daquele aluno. Então, essa relação socioeconômica com os alunos é essencial também que o professor tenha esse conhecimento, né? É por isso que hoje a gente tem muito esses questionários socioeconômicos, né? As escolas já estão, assim, fazendo para quem quer adquirir bolsa e tal, para já conseguir diagnosticar mais ou menos como que é a realidade de cada aluno. Pelo menos no IF, né, a gente tem muitas bolsas, né, no IF tem bolsa moradia, bolsa permanência, enfim, e daí a gente sempre tem esses questionários socioeconômicos para, de fato, ver os alunos que precisam e poder contribuir para que seja, de fato, um aprendizado, né. E aí a gente vai ver aqui, os fundamentos sociológicos são voltados para os fundamentos pedagógicos, que incluem questões que se referem aos grupos sociais, seus interesses, as motivações que definem o pertencimento de sujeitos a esses grupos, incluindo também questões socioeconômicas, socioculturais, sociopolíticas. Então, o que a sociologia vai dizer? Esse processo didático, ele não depende só do ensino, da aprendizagem, da avaliação. Esse processo, ele depende que a gente olhe também além disso. Então, o que esse fator socioeconômico do meu aluno está influenciando, né, esse processo didático? O que a cultura, veja só, o que seria, professora, essa questão cultural, né? A cultura também pode influenciar o ensino do processo didático? Sim, né? O que a cultura influencia ali? Por exemplo, nós temos hoje no IFMT alunos indígenas. A educação básica lá na aldeia, ela é muito básica, né? Assim, a maioria dos indígenas que chegam para nós, eles têm muita dificuldade, principalmente alguns alunos que foram só criados na aldeia, e aí eles não conseguem muito essa questão da língua materna com a língua portuguesa. Então, dificuldade é cultural mesmo, né? Eles têm a aula lá do idioma, né? E o português acaba sofrendo, digamos assim. E o que eu não acho errado, que eu acho que a língua nativa deles deve ser preservada, né? Deve ser conservada. Mas daí, quando chegam aqui, nos centros urbanos, eles sofrem esse choque, porque na escola do centro urbano não tem aula do idioma, é só português, e daí é um português severo, digamos assim, né? É regra, é atrás de regra, e daí embanando a cabeça da galera, né? Então, assim, os aspectos socioculturais influenciam nesse processo de ensino-aprendizado? Sim. Dependendo do indígena que chega para mim, a abordagem com ele, né, como que vai ser? Eu vou considerar esse aspecto cultural, por exemplo, também um aluno surdo.
O aluno surdo que estuda numa sala de aula vai ter uma escrita do português diferente de um aluno que é ouvinte, ou seja, que não tem nenhuma deficiência auditiva, porque a primeira língua do surdo deve ser a Libras, que é a língua brasileira de sinais. E na Libras, a estrutura ela é diferente do português. Os verbos são no infinitivo, não temos preposição, enfim. E aí, quando um surdo escreve, se ele não é assim alfabetizado no português, ele vai escrever com marcas da língua materna dele, que é a Libras. Então, os aspectos culturais, socioculturais, eles também influenciam nesse processo didático de ensino, aprendizagem e avaliação. E sociopolíticas, né? Sociopolíticas dessas relações que a gente tem e que influenciam também o aluno. O aluno, ele é um ser que é influenciado e se influencia, né? Então, o que está à sua volta também influencia esse processo. Então, o que a sociologia diz? O processo didático não é um processo que depende apenas de uma pessoa, ou apenas de uma situação. Ela tem um contexto, né, geral. A gente tem que olhar todas essas dimensões para dizer de fato, para observar de fato como que está sendo esse processo. E aí, os fundamentos socioeconômicos encontram-se os efeitos da desigualdade na distribuição de riqueza, nas condições de qualidade de vida, cujas consequências também refletem no acesso à escola, na possibilidade de estudar e oportunidade de conseguir uma posição digna, compensadora no campo profissional. Então, além da questão socioeconômica do próprio aluno, a sociologia vai olhar um viés ainda mais abrangente, que é esse aluno que está com você. Qual que são as perspectivas futuras dele, né? É um aluno estudioso, é um aluno que, apesar das dificuldades, talvez financeiras, ele tem, assim, uma dedicação, mas esses aspectos socioeconômicos dele, você já percebe, será que esse aluno vai conseguir? Ele quer fazer engenharia, mas aqui na cidade não tem. Será que a família dele vai ter condição de mandar ele para fora? O acesso à escola, porque por mais que ele estude numa escola pública, onde que ele vai morar, será que ele vai conseguir um alojamento público, o que ele vai comer, roupa, tudo isso, né? Conseguir uma posição digna e compensadora no campo profissional. Então, às vezes você está dando aula para um aluno, o aluno é dedicado, né, mas ele tem uma situação socioeconômica precária, você vê que ele tem um futuro pela frente, mas aí você pensa, nossa, como será esse futuro? Vai influenciar a vida dele, né? Esses aspectos sociais, né? De uma vida socioeconômica que acaba, às vezes, muitas vezes, né, influenciando a vida desse aluno. E isso pode trazer problemas para o nosso dia a dia, porque às vezes esse aluno já sabe dessa situação, ele já tem assim, já pensa, para que eu vou ficar estudando, para que eu vou ficar me dedicando, se meus pais não têm condição, se eu não vou conseguir. Ou ainda, tem um outro viés que a gente pode olhar pela sociologia dessas relações sociais, que seria aquilo que a gente estava falando um pouco da comunicação e da linguagem, que a gente falou na aula anterior. A sociologia também vai dizer que, às vezes, esse aspecto da linguagem e da comunicação é falho, e alguns problemas de fatores socioeconômicos se dão pela falta de comunicação. Como assim, professora? Ora, às vezes o aluno não tem conhecimento que existem bolsas, que o aluno não tem conhecimento que existem, as escolas são públicas. Aqui na minha cidade, em Juína, onde eu ministro aula em FMT, às vezes ainda encontro pessoas na rua que acham que a FMT é uma escola que se paga, que tem que se pagar para ela, né? Que é uma escola, digamos assim, particular. E hoje a gente oferece para os nossos alunos alojamento, a gente oferece restaurante com a comida gratuita, o transporte é público, então os alunos da cidade que moram na cidade, né, no centro mais urbano, que o campus aqui é um pouco afastado, eles têm esse deslocamento gratuito. Então, às vezes, também esses fatores socioeconômicos que podem vir a pesar ali para o aluno, também a falta de conhecimento em relação às possibilidades para que se consiga superar isso, né, que se consiga superar o fator socioeconômico, que hoje pode ser uma situação que causa alguma incerteza futura. Então, a sociologia vai dizer que esses fundamentos socioeconômicos não é só o seu aluno ali naquela situação, naquele momento, que é uma fome, uma falta de roupa, enfim, mas também uma perspectiva futura desse aluno. Além disso, a gente tem os fundamentos psicológicos, né, que observam-se questões relevantes, como as da autoestima, autoconfiança,
que com certeza favorecem a aprendizagem, assim como os fatores que intervêm na relação dos alunos entre si e deles com os professores. As relações positivas, solidárias, fraternas, de acolhimento e respeito mútuo. A sociologia vai falar da psicologia, né, dos fundamentos psicológicos, né, e quando a gente fala de fundamentos psicológicos, é a pessoa em si, né, e a gente já vinha trabalhando isso nas aulas anteriores. Nós estamos ali com uma turma de, digamos, 30 alunos, cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito, cada pessoa tem uma maneira de se relacionar comigo enquanto professor, né, que ali estou exercendo um papel de autoridade, digamos assim, naquele ambiente, mas também de como é a relação desse aluno com os outros. E isso são relações sociais, né, a constituição social ali dentro da sala de aula. O aluno, ele está em mútua relação, ele está em relação com os colegas, que não é uma relação de amor a todos, né? Porque a gente sabe que numa sala há aqueles que se sentem mais à vontade, principalmente para trabalhar em grupo, né? Quando você fala de trabalho em grupo, já tem as panelas formadas, né? Então tem aqueles que, e isso é natural do ser humano, né? Tem as pessoas que a gente consegue interagir mais, que a gente consegue ter mais afinidade, e aqueles que a gente já não tem tanta afinidade. Mas o que a sociologia vai dizer? Que apesar dos pontos positivos e negativos que se existem dessas trocas de relação, deve-se ter um respeito mútuo, né? E é isso que a gente leva para a sala de aula, né? Vocês não precisam se amar, mas vocês têm que se respeitar, porque na vida as relações sociais são isso. Mas pense para o aluno, ele convive diariamente com as mesmas pessoas em sala de aula. Haverá conflitos, né? Haverá situações. E a sociologia vai dizer que não só ali com os alunos em sala de aula, esse convívio social, mas também essa relação do professor com o aluno. E às vezes ainda, né, que com certeza também sofre as influências de cunho pessoal, né, que geralmente vem da família, de relações pessoais. Então, a gente já deve ter, vocês que já foram para a sala de aula, já tiveram alguma experiência, já deve ter percebido, às vezes chega um aluno na sua sala que ele está diferente, ele está mais desanimado, ou é um processo, né, que vai passando a semana, você vai vendo que ele está estranho, né? Então, o que aconteceu com essa autoestima desse aluno? Ele era tão conversador, agora tão quieto, né? A gente vê muito isso, por exemplo, os pais estão se separando, estão para o processo de separação. Nossa, o aluno muda completamente de sala de aula, né? É aquele aluno dedicado, dali a pouco ele some, desaparece, fica assim, tipo, calado, né? São marcas dessa conjuntura, né, pessoal que se dá e que acaba refletindo na aprendizagem, né? Ou alguma outra situação que o aluno está vivenciando, até a gente pode ir para assuntos mais graves, né? E daí parte, assim, de uma análise de outros profissionais. Um aluno que começa a usar muita blusa na sala de aula, e daí, de repente, você começa a olhar os braços deles e eles estão se mutilando. Infelizmente, principalmente depois da pandemia, com os jovens, a gente está tendo muitos casos assim. É muitos assim que, não diria muitos, mas casos, né, que estão aparecendo. Aí o aluno começa a usar muito blusa, quando você vê ele está lá se mutilando. É triste isso, né? E a gente tem no IF um suporte de assistente social, de psicólogo, que faz um acompanhamento, né? Essa preocupação que a gente tem com a juventude. Então, são diversos aspectos que acabam influenciando aí nesse processo de ensino-aprendizagem. É isso que a sociologia vai dizer, olha, ensino, aprendizagem e avaliação depende do docente, sim, mas também tem outros aspectos que a gente pode observar, assim como socioeconômico, que é desde o aluno ali naquele momento, mas também das perspectivas futuras do mesmo, os fundamentos psicológicos que se dão dessa relação que ele tem com os colegas, com o professor e também com o meio pessoal dele, né? E daí, fundamentos e perspectivas, nossa, que palavra enorme, professora, multidimensionalidade. O que é isso, multidimensionalidade, né? Que palavra enorme, o que isso aí tem a ver com a nossa disciplina? Então, os fundamentos e as perspectivas da multidimensionalidade, elas orientam a compreensão das práticas didáticas que se realizam como práticas essencialmente educativas em todas as áreas de curso. Então, olha só, a palavra multidimensionalidade, como o próprio nome ali já pressupõe, vem de múltiplas dimensões, que concernem níveis ou campos variados. Então, quando falamos em multidimensionalidade, nos referimos aos fundamentos pedagógicos que subsidiam as propostas de educação, cujos princípios formativos devem estar presentes em todo o processo de ensino-aprendizagem sem os quais esta não se realiza.
Resumindo, o que é isso? Essa multidimensionalidade, essa variedade, essa múltiplas dimensões e situações e maneiras de ensinar. Então, a gente fala que é multidimensionalidade, a diversidade de maneiras de ensinar no processo didático. Então, assim, considerando todos esses aspectos da minha turma, né, porque cada turma que a gente ministra aula é uma turma, né, tem aluno A, aluno B, aluno C, essa diversidade diante de tudo isso, a multidimensionalidade é a maneira que eu vou ensinar, as diferentes ferramentas e instrumentos. Eu posso dar uma aula em que eu levo os alunos tudo lá para fora da sala de aula. Eu posso ministrar uma aula que os alunos fiquem em círculo. Eu posso ministrar uma aula propondo um teatro. Eu posso ministrar uma aula mais tradicional só no quadro. Eu posso propor uma aula de atividades no caderno, ou trazer atividades em teste. Tá vendo? Todas essas maneiras, né? Diferentes maneiras de ensinar, de propor um conteúdo, a gente chama na sociologia de multidimensionalidade, que é essas múltiplas, essas diversas maneiras de se ensinar, e é claro que é necessário, porque senão o processo não se realiza, né? É necessário a gente buscar diferentes formas de ensinar, diferentes maneiras de ensinar, né, de repassar aquilo que eu sei, aquele meu conteúdo, para que de fato os meus alunos compreendam, né, aquilo que eu tenho proposto. Então, a gente fala que é múltiplo porque você pode ter a criatividade de usar diferentes maneiras para ensinar uma coisa, ensinar outra, ensinar aqui, ensinar ali, envolver os colegas, né? Integrar, talvez, diferentes disciplinas, né? Enfim. Recentemente, a gente estava com um projeto em FMT que era de um foguete. Os alunos tinham que construir um foguete, aí os professores de Física e Química se reuniram, os alunos tinham que construir com garrafa PET, aí já veio essa questão da reciclagem, os alunos tinham que pedir as garrafas, sabe? Então, essa multidimensionalidade é essa capacidade que nós temos de interagir com diferentes até disciplinas, né, para explicar um conteúdo, e é claro que trazendo cada vez mais para a realidade, para o aluno vai ser muito mais fácil a compreensão. E daí os fundamentos que orientam as práticas educativas são reunidos, explicitados, definidos e decididos coletivamente pela comunidade acadêmica. No projeto político pedagógico, e aí agora a gente vai falar um pouco desse conteúdo que é interessante, que a gente tem em todas as disciplinas, né? Em tudo que a gente pensa, a gente coloca no papel, e esse papel que orienta as diretrizes de um determinado curso, de uma determinada série, de uma determinada educação, é chamado de PPP, Projeto Político Pedagógico. A expressão político-pedagógico traz, portanto, ao projeto a visão e o compromisso político que se associam à visão e ao compromisso pedagógico. Então, assim, se chega uma pessoa e fala assim, mas como que está sendo o processo educacional do meu aluno? Como que está acontecendo na escola? Vocês têm alguma diretriz, algum documento? Tem o PPP. O que é esse PPP? É um projeto político-pedagógico que se constrói para os cursos, né? Para o ensino fundamental, para as séries. Então, todas as séries ali, os professores se reúnem, constroem coletivamente esse material. Esse material é um material que regulamenta, digamos assim, aquilo que vai ser ensinado. Então, por exemplo, esse curso aqui, curso que a gente está aqui da UAB, ele tem um PPP? Tem, ele tem um projeto político-pedagógico. Lá no PPP está dizendo que a minha disciplina é uma proposta, né, que ela vai ter 45 horas, lá está dizendo que ela vai ser EAD, lá está dizendo que a prova de vocês vão ter uma prova presencial. Então, tá vendo? Algumas situações didáticas são previstas em documentos. Um deles, na educação, é o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Então, se eu estou ministrando aula aqui para vocês, uma aula síncrona, lá no PPP estava previsto que teriam aulas síncronas e assíncronas, estava previsto que vocês teriam avaliações online e também avaliação presencial. Lá no PPP está dizendo que você tem direito, por algum caso que aconteça, que você não esteja na prova presencial, que você faça uma segunda chamada, entendeu? Então, essas situações que a gente diz assim, que regulamentam o caminhar do curso, estão previstas no projeto político-pedagógico. E esse projeto político-pedagógico, ele não é estático, ele não é fixo, ele pode ser revisto.
pode ser modificado, pode ser adaptado. Por exemplo, a gente tem alguns cursos de licenciatura e de bacharelado que, ao final do curso, você tem que fazer um TCC, né, com trabalho de conclusão de curso. Há alguns projetos políticos pedagógicos que não prevêem isso, que prevêem que, ao invés do aluno apresentar um TCC, que ele apresente um artigo científico, por exemplo, né? Então, dependendo daquilo que os professores decidem ali coletivamente, em busca do melhor aprendizagem do aluno, né? Então, a sociologia vai dizer que não só aquilo que você, em sala de aula das suas relações ali, que a gente não tem controle, digamos assim, dessas perspectivas de sala de aula do dia a dia, a gente também tem as outras perspectivas que garantem no documento, que também influenciam a nossa vida em sala de aula. Então, se lá no documento está dizendo que eu tenho que ministrar aula para vocês e que na minha disciplina tem que ter provas presenciais e prova online, isso vai influenciar também no meu processo didático, porque eu sei que os meus alunos vão ser avaliados pelo processo online e pelo processo presencial. Então, isso que a sociologia vai dizer. E não só esse meu dia a dia, né, que às vezes até foge do meu controle, que eu não sei, eu não conheço os alunos na sua perspectiva do seu dia a dia, eu não sei o que aconteceu com eles antes ou durante ali as nossas relações, né, que influenciam e podem influenciar esse meu processo de ensino-aprendizagem, esse processo didático. Mas também existem os documentos que influenciam, né. Então, por exemplo, lá no documento está dizendo que você vai ter que fazer 200 horas de estágio, né? Quanto que está dizendo no PPP que é de estágio? Isso vai influenciar a sua vida. É 50 horas, é 100 horas, é 200, é 300, é 400 horas? Quantas disciplinas vocês têm que fazer para concluir o curso de licenciatura? Lá no PPP vai estar escrito, né? Quantas disciplinas eu tenho que estar apto, né? Eu posso fazer disciplinas optativas, enfim, tudo isso é trazido nesse documento que a gente conhece, então, como PPP. Quem já é da área da educação sempre ouve falar do PPP, do PPP, do PPT, e quem não é da área da educação, se prepara que vocês vão escutar muito PPP. Porque quando a gente vai refazer, por exemplo, né, no IFMT, a cada acho que uns 2 anos, a gente sempre refaz cursos, né? Aqui no IFMT a gente faz por curso, né? Por curso técnico. Então, a gente tem o curso técnico em agropecuária. Aí a gente já refez ele, já reviu alguns pontos, né? E aí, às vezes, a gente adapta, por exemplo, a ementa, né? Da disciplina tal, né? Adequa isso, adequa aquilo, e assim vai. E aí passa-se por aprovações, né? No caso do IFMT, a gente manda para a reitoria, daí a PROEM, né? Que é responsável por uma avaliação. Muitas vezes volta, daí a gente tem que alterar alguma coisa, algo que eles observam, e assim vai esse processo, né? Até uma aprovação e, de fato, uma implantação. Por exemplo, a gente tem um curso de bacharelado em administração aqui no FMT e ele se tornou híbrido. O que é isso? Ele, apesar de ter sido sempre presencial, a partir desse ano, os professores, né, do colegiado mudaram ele para híbrido. Então, ele tem semanas presenciais e semanas online. Então, os alunos vêm algumas semanas e outras eles ficam online, né? Então é isso, né? O PPP ele é flexível, ele é aberto, os professores vão discutindo, vão tentando melhorar o curso, né? E se os professores ali do curso de ADM perceberem que esse ensino híbrido não está colaborando de fato com o curso, então eles podem voltar para a forma presencial, é só eles modificar o PPP e assim sucessivamente, né? Mansueto, pode falar, tá com a mão erguida? Esse PPP aí é um problema, né? Então, a gente, quando na área da educação ali, tanto na escola municipal quanto na escola estadual, né? No início do ano tem a semana pedagógica, depois da semana pedagógica começa a fazer a elaboração do PPP, que algumas escolas que eu já passei, né, quem faz, né, é o secretário que dá uma olhada no PPP e faz uma atualização, né? Mas, como a gente sabe que isso não pode acontecer, né, de uma pessoa só fazer o PPP. Tem que o conjunto da docência, né, ou seja, os professores em si, que tem que construir o PPP, que a gente fala que está lá no chão da escola, para fazer o PPP, e aí vai, né?
semana de construção do PPP é um problema, que a gente fala assim. Aí tem que o aluno remanejar o professor para tal sala, o aluno tem que sair mais cedo e por aí vai. Sempre na escola onde eu trabalhei, por onde eu passei, a gente tinha esse probleminha aí de construção do PPP. Não sei na UFMT se são os professores que fazem o PPP, os professores que fazem o PPP ou... É porque o ideal, o correto, é uma construção coletiva, né? E essa construção coletiva não impacta somente no docente, porque lá no PPP ele não tem só questões da docência, né? Por exemplo, no PPP ele vai ter lá a minha ementa da minha disciplina, a minha carga horária, né? A minha bibliografia que eu estou usando, mas tem questões também que influenciam a secretaria. Por quê? Porque vai trazer questões de matrícula, de trancamento, de, né, todas essas situações que também influenciam, desculpa, a secretaria. Aqui no IFMT, por exemplo, a gente, quando vai reformular algum PPP, a gente reúne junto com as assistentes educacionais, junto com a secretária lá da secretaria, né? Então, todos os departamentos a gente tem os responsáveis, tem a psicóloga, assistente social, porque ali no PPP tem abordagens para todos, né? Então, o ideal, né, é que todos se reúnam e façam essa construção. É que é complicado porque é uma construção que a gente não, ou uma adaptação, né, porque geralmente os PPPs já estão construídos, a gente só modifica uma coisa ou outra, né, altera ali, mas é que é algo coletivo, né, e principalmente agora as próximas abordagens que a gente está vindo é da integração. Então, o que é essa integração? Eles vão dizer que é necessário que você ensine a sua disciplina, mas pensando na disciplina do outro, né, que é integrar, né, essa multidimensionalidade que a própria sociologia traz. Mas, para os profissionais da educação, é um pouco complicado, porque essa construção coletiva demanda de que você escute o outro e busque atrelar aquele conteúdo que você está ministrando com o outro. Então, as maiores dificuldades, por exemplo, que a gente está tendo nos últimos PPPs agora é isso, porque eu tenho que escutar o outro, entender a disciplina do outro, né, para conseguir adaptar junto à minha, mas é uma construção coletiva, e o processo é esse mesmo, né, o processo é coletivo. Agora, se teve escolas suas em que o secretário fez, aí eles estão fugindo do processo, porque o negócio tem que ser coletivamente, porque daí é partindo do documento, né, que a gente deveria de fato trazer para a realidade, né, mas a construção ela é coletiva, ou deveria ser. Isso, e inclui também, a gente fala assim, os meninos lá do apoio, né, o pessoal da nutrição e por aí vai, né, vai todo está incluído no PPP. E tem aquela cobrança também dos coordenadores que o professor, ou seja, todo da escola tem que ter o conhecimento do PPP, o que o PPP está mencionando ali. Então, sempre tem essas cobranças, né? Quando de primeiro vem assessor pedagógico, né? Ou o assessor pedagógico está vindo, aí a gente tem que apresentar esse PPP, né? Já está pronto e por aí vai. O PPP é um bichinho danado de fazer, mas tudo bem, Porque às vezes também o PPP ele acaba sendo chato, né, pro professor, né? Ele fala assim, mas de novo, porque é bem frequente que você esteja ali sempre alterando ou reformulando alguma situação, porque existem certos prazos, né, que a gente tem que cumprir. Então, acaba às vezes, de novo esse PPP, de novo esse PPP, e de fato ele deveria ser uma construção coletiva, mas o objetivo de sempre estar revendo o PPP é que, de fato, seja melhorado o ensino, né, de acordo com o que a legislação permite, né, por exemplo. Mas a gente sabe que o processo nem sempre é tão agradável assim, né. Verdade mesmo. Muito bem. E há princípios também que orientam os procedimentos colaborativos e construtivos de ensino e avaliação, no interesse de que a aprendizagem se realize de modo efetivo. E aí agora a gente vai olhar um pouco sobre os procedimentos, os princípios para essa relação de avaliação entre o aluno e o professor nesse processo didático. Então, pelo princípio da proximidade do conhecimento, as práticas de ensino e aprendizagem devem partir de conceitos, fatos e processos mais próximos dos alunos, mais reconhecidos por eles, para então prosseguirem com conceitos, fatos e processos mais distantes e com maior nível de abstração. Então, o que se traz desses
desse conceito social, dessa relação, desse processo didático, né? A sociologia vai dizer que a gente tem um princípio que a gente traz para a educação, que é esse princípio da proximidade do conhecimento. O que é isso? A proximidade do conhecimento é aquilo que você traz para a realidade do aluno. Então, é quando eu chego na sala de aula e eu vou ministrar um conteúdo, e eu trago ele para a realidade do aluno, eu trago exemplos para a realidade dele. Então, é muito mais fácil a compreensão do aluno quando é algo que traz do real para ele, é algo que acontece no dia a dia dele, né? Então, quando eu trago um exemplo aqui para vocês do dia a dia de vocês, da sua vida, né? Trago você para a realidade, né? Quando eu falo assim, ó, as relações sociais, elas têm as instituições sociais. Instituições sociais são as famílias no viés da sociologia. A família, ela é aqueles membros dos quais você nasceu, né? Que pode ser seus pais, seus irmãos, às vezes os avós, dos quais você tem referência, né? Então, quando eu trago para a sua realidade, quando eu dou esses exemplos, é isso que a sociologia vai dizer, isso facilita esse processo de ensino-aprendizagem. Então, diante dessa multidimensionalidade, o princípio da proximidade do conhecimento é algo que, de fato, contribui para a aprendizagem do aluno. Luciana levantou a mão? Pode falar. Luciana levantou a mão? Oi? Eu não peguei cachorro. Ou foi sem querer? Luciana levantou a mão ou não? Oi? Ok, vamos continuar então. Aí a gente tem outros princípios, né, que a sociologia vai dizer que facilitam esse processo didático de aprendizagem do aluno. Não só esse princípio da proximidade do conhecimento, mas a gente também tem o princípio da transposição didática e da diversificação metodológica. O que é a transposição didática? Ele recomenda a relação entre teoria e prática, entre conceitos e exemplos, entre o conteúdo ensinado e os fatos do cotidiano na vida social e que o conteúdo que se aplica. Então, transposição didática é o quê? É você pegar a teoria, né, aquele conteúdo ali que você tem, e transpor ele didaticamente para o seu aluno. Então, é essa maneira que você transmite aquele conteúdo. Por isso que ele vai dizer dessa relação de teoria e prática. Então, às vezes eu trago muita teoria e não trago a prática. O que seria a prática? A prática é por meio de exemplos, é dessa proximidade do conhecimento, né? É por meio de algo que ele vai fazer ali, talvez manual mesmo, né? Algum conteúdo que você consegue trazer para que o aluno possa, de fato, ali fazer em sala de aula, né? Vamos aprender alguma coisa juntos, numa construção diferente, numa metodologia diferente. Então, a transposição é a maneira que você vai transpassar didaticamente aquele conteúdo. E o princípio da diversificação metodológica, então, sugere essa dinamização da aula e o uso de vários procedimentos de ensino e avaliação, de modo a estimular o aluno a aprender e a despertar sua motivação para o estudo e para a participação das aulas. Daí, essa avaliação aqui, que está falando no princípio de diversificação metodológica, essa avaliação é a do aluno. Então, diversificação metodológica, esse princípio, quando ele fala de avaliação, é esse processo do aluno. Então, eu posso usar diferentes tipos de avaliação? Sim. Eu posso usar prova dissertativa? Posso. Posso usar uma prova de marca X? Posso. Eu posso usar um trabalho de seminário como avaliação? Posso. Então, a avaliação do aluno, como que eu vou avaliar o aluno ali naquele processo didático, né? Então, aí entra essa diversificação metodológica, existem diferentes tipos de avaliação. Então, eu posso fazer aquela tradicional escrita, posso fazer uma autoavaliação do aluno, né? De fato, esse processo, essa dinamização das aulas, né, esse uso de diferentes procedimentos, diferentes recursos, que também vão fazendo com que o aluno se motive cada vez mais para aprender, para cada vez mais participar das aulas, para cada vez mais estar ali inserido, né, naquele ambiente educacional. Então, o princípio da afetividade também é um princípio que está correlacionado nesse processo didático. O que seria essa afetividade? Essa relação conduzida pelo acolhimento, pela qualificação, valorização da pessoa do aluno, para quem se realiza de modo positivo e cooperativo, o processo de ensino, de aprendizagem, de avaliação, para quem se destina, né, à escola, o PPP, né, o PPP é todo pensado no aluno, né, então, esse princípio da afetividade, ela vai dizer que seria como que eu recebo meu aluno em sala de aula, né, esse viés afetivo, né, essa relação afetiva que se tem com o aluno, como que ele é acolhido, não só pelo professor, mas pelos demais servidores ali, pelos demais profissionais da educação.
como que é essa valorização do aluno que se dá de forma cooperativa e positiva. Por que cooperativa? Porque não é só essa relação minha, mas é como que o diretor, como que o coordenador, como que a secretaria, né, acolhe esse aluno que também vai fazer parte desse processo, desse aprendizado. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a sociologia vai olhar para a educação, dizendo que a educação há os seus fundamentos pedagógicos, né, que são baseados no ensino, e que há um processo didático em que se inclui o ensino, a aprendizagem e a avaliação desse processo, e que esse processo é um processo social, né, em que depende das relações que se dão. E essas relações envolvem as questões socioeconômicas, socioculturais, sociopolíticas, né? Essas relações socioeconômicas desse processo didático é aquilo que o seu aluno tem de situação de qualidade de vida ali naquele momento, mas também das perspectivas futuras que ele tem em relação à educação. Os fundamentos psicológicos também influenciam de maneira significativa no seu aluno, porque a relação social que ele tem com os colegas, com você ou com algo pessoal, também vai influenciar nessa aprendizagem dele em sala de aula. A sociologia vai dizer que para que esses fundamentos pedagógicos aconteçam, né, que esse ensino aconteça, há uma multidimensionalidade, que é a diversidade de recursos que a gente pode usar em sala de aula, que é a diversidade de maneiras e instrumentos, né, que vão nos apoiar, mas também olhando que há um PPP, há um projeto político-pedagógico, um documento ao qual deveria, né, nos orientar em sala de aula, e que nos orienta, né, porque ali prevê o que legalmente deve se ministrar, o que deve se propor para os alunos em sala de aula, não só na questão da educação, mas também de outros aspectos burocráticos, né, como matrícula, trancamento, cancelamento, enfim, carga horária, quantidade de disciplinas, estágios, são todas essas situações previstas no PPP, né, que é o coração ali dos cursos, né. Então, a sociologia vai dizer também que todo esse processo didático, há alguns princípios que ajudam e facilitam nessa eficácia desse processo didático, né, ou seja, que o aluno de fato aprenda. Então, tem o princípio da proximidade do conhecimento, né, que é trazer para a realidade do aluno, a transposição didática, né, que é a maneira como eu vou transmitir aquele conteúdo, aquela teoria, né, por meio de exemplos, e a diversificação metodológica, que não só parte da situação do ensino, mas também essa diversificação é da avaliação, né, como que eu vou avaliar meu aluno, como que eu vou utilizar que método, né, vai ser uma prova, vai ser um trabalho, o que eu vou utilizar para, de fato, buscar a eficácia desse processo didático. E o princípio da afetividade, então, que é esse acolhimento, essa recepção do aluno, não só por parte do docente, mas também de todos os profissionais de educação que estão envolvidos ali naquele processo, né? Então, a sociologia olha para a educação como um processo didático, que esse processo didático depende da integração do ensino, da aprendizagem e da avaliação, mas que também depende de outros fatores, né, que são correlacionados tanto com o aluno como com a estrutura geral de uma escola, que vai influenciar para que esse processo seja de fato eficaz, né? O que é um processo eficaz? É que eu ensine, o aluno aprenda aquilo que eu estou transmitindo e, de fato, então, eu contribuo para o desenvolvimento do conhecimento daquele meu aluno, naquele conteúdo, naquela disciplina, naquela proposta da educação. Alguma dúvida, alguma contribuição, alguma coisa que os senhores queiram falar a respeito desse conteúdo, ou alguma coisa sobre a disciplina, algo que vocês queiram comentar e acharem interessante ou não, alguma pergunta, alguma situação? Deixo uns minutos abertos aí para algo a dizer. Ô, prof, quando você fala, quando a sociologia fala lá da avaliação, né? Quando a gente vai discutir a avaliação, ela é uma avaliação bastante assim, complexa, né? Porque tem vários módulos, várias maneiras, né, de fazer a avaliação do aluno em si, né? Tem prof que utiliza a avaliação, aquela avaliação mais antiga, né, que as questões discursivas, as questões objetivas
e a gente fala assim, ao seminário, algo dessa forma, né? Ou até mesmo faz a sua autoavaliação do aluno, né? Tem outra maneira de fazer a avaliação, além dessas que eu citei, ou não? A sociologia, ela menciona isso, só essas aí. Quando a gente fala de avaliação, teria que ser uma aula só sobre avaliação, né? Porque há diferentes teorias, né? Diferentes teóricos, né? Mas, de fato, de maneira geral, o que a gente vê que sempre trazem no viés sociológico das relações sociais, da contribuição que o ensino traz para a sociedade, para o indivíduo, parte-se do pressuposto que a avaliação deve ser uma avaliação daquilo que o aluno, de fato, conseguiu compreender do conteúdo e que aquilo fez sentido para a vida dele e que vai contribuir para esse processo dele do conhecimento, né? Então, aí que a gente se esbarra, né? Porque não existe uma fórmula mágica, né? De maneira geral, a sociologia não traz, assim, o método A, B, C e D, né? Ela traz uma multidimensionalidade, justamente por causa dessa diversidade que a gente tem de diferentes turmas, de diferentes alunos, de diferentes situações, né? Então, o que a gente traz assim para o aluno é que quando você está em sala de aula, o ideal seria que você vai fazendo experiências, né, a sua autoavaliação. Então, ministrei um conteúdo, né, ali para minha turma, eu utilizei uma avaliação tradicional, que é aquela do papel, né, eu coloquei questões dissertativas, questões de múltipla escolha, né, mas eu achei que não foi legal esse tipo de avaliação. Então, depois eu fiz uma autoavaliação também, que é o aluno se autoavaliar, né, a nota que ele se dá, né, em determinado conteúdo, o que ele achou do desenvolvimento e tal. Avaliações tipo de apresentações de trabalho, né, não, eu fiz uma avaliação de algo experimental mesmo, né, talvez a construção de alguma coisa, né, ou às vezes a avaliação de algo, de um conteúdo que adapta alguma questão lúdica, por exemplo, em que o aluno possa apresentar aquilo por meio de um teatro, por meio de uma paródia, por meio de uma música, né, que aborde essa questão criativa, né. Não, eu acho que esse conteúdo eu posso avaliar ele por meio de algo mais criativo no sentido de uma pintura, no sentido do aluno apresentar um vídeo, são tantas formas assim de avaliar, só que vai depender do que você está avaliando, né? Se é um conteúdo que você ministrou, se é um período ali de vários conteúdos que você ministrou, né? Então tem tudo isso. Então, quando a gente fala do viés da sociologia no processo de avaliação, ela vai dizer que você tem que usar dessa multidimensionalidade para, de fato, perceber se a avaliação do aluno se deu no sentido de não só avaliá-lo enquanto algo rigoroso para se obter uma nota ou para conseguir passar, mas o que, de fato, contribuiu para a vida dele e para a vida em sociedade. E aí a gente também esbarra numa outra situação, né, que numa sala de 30 alunos, a gente tem os alunos dedicados, que de fato a gente percebe que está ali interessado, e tem aqueles que não estão nem aí para nada, né, e aí isso é normal em qualquer sala. E aí a vida do docente que se segue. Então você tem que ter aquele discernimento, eu diria, quando aplicar suas diferentes maneiras de avaliação, você perceber se aquele aluno que se dedicou, aquele aluno que está interessado, né, que está buscando ali aquele conhecimento, foi eficaz para ele, né, que foi algo bom para ele, que contribuiu, porque a avaliação, ela parte do pressuposto de que se avalia também a minha prática docente, né, mas também o aluno no sentido do que ele captou, do que ele adquiriu, né, do que aquilo foi significativo para ele. Então, existem formas de avaliação inúmeras, né? Porque dependendo do conteúdo, você pode ali adaptar a sua avaliação naquele processo, né? E vai depender muito disso, do que você está ministrando. Inclusive, avaliações integradas, né? Integradas com as disciplinas, porque eu posso pedir lá em história um texto sobre algum conteúdo. E aí, esse texto vai valer para a disciplina de português e de história, porque em português eu posso corrigir na questão da gramática ali, e o professor de história vai avaliar o conteúdo. Então, as avaliações podem ser até integradas também, né? Ela pode ter essa integração também no processo de avaliação, porque veja só, meus alunos do IFMT, eles têm em média 19 disciplinas, que é um curso integrado, né, um curso técnico. Então, um adolescente com 19 disciplinas, claro que vai ter muita avaliação.
Então, se eu conseguir, por exemplo, integrar com outra disciplina, vai ser possivelmente menos de uma avaliação para ele, o que vai também ajudá-lo nesse processo, porque ele já vai ali na hora, digamos assim, de uma redação de história, ele vai olhar com mais cautela, com mais cuidado para toda a ortografia, caligrafia, porque ele sabe que vai ser avaliado em 2 esferas, mas ao mesmo tempo ele vai estar fazendo só uma avaliação que vai estar contribuindo para mim, que vou olhar a caligrafia, e para o professor que vai olhar o conteúdo. Então, né, assim, estou dando um exemplo, mas e de diferentes situações de avaliação. Então, não existe muito assim o método A, B, C, D, E, F, G, mas existem inúmeras possibilidades, que é isso que vai dizer dessa multidimensionalidade, e que você olhe que esse processo de fato contribuiu para aquele conhecimento, né, para aquele processo didático de aprendizagem do aluno. Ok. Ô, prof, só mais uma perguntinha aqui. Quando que vai vir o planejamento que arranca o cabelo dos professores? O planejamento das aulas? Isso. Isso eu Na falar. minha disciplina não vai vir, não. Não vai vir, né? Oh, que ufa, que bom. Não, a gente vai trabalhar agora nas próximas aulas com uma questão de ideologia, né? A gente vai passar ali um pouco o conceito geral sobre ideologia, daí a gente vai focar um pouco na antropologia e na educação, né? Que agora a gente está vendo muito sobre mais a questão da sociologia, daí a gente vai focar a antropologia olhando para a educação. E aí, por fim, vai ser essas questões mais práticas, assim, de planejamento e tal. Eu acredito que vocês vão ter disciplinas mais específicas. E assim, não tem fórmula mágica, né? O que há é a teoria que nos mostra alguns caminhos, né, para isso, mas, de fato, o dia a dia a gente tem que adaptar. Mas isso vocês vão ter muita experiência no estágio, né? O planejar e o executar, há uma certa diferença muito grande entre o planejar e o executar, e, de fato, aquilo que vai trazer enquanto resultado dessa execução, né? Que nem sempre é satisfatório. De acordo com É verdade. Mas no estágio, com certeza, vocês vão ter muita experiência, sim. Eu acredito. Tá bom. Tá certo, tá bom, prof. Obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma colocação, alguma fala, alguma pergunta, alguma contribuição? Professora, aqui é a Luciana. Pode falar. A sua aula está chocando com a aula de Química. Segunda, a sua é 7 de Química, mas foi marcar hoje para 7h30. Ah, tem que falar com a coordenação, né? Porque quem marcou a minha aula foi a coordenação, justamente por causa desse choque. Porque a gente teve uma reunião, e inclusive eu acho que eu fiquei 2 semanas sem dar aula, né? Justamente pela espera desse cronograma que a própria coordenação organizou, porque parece que a turma anterior teve muito choque, e aí a coordenação disse que estaria esperando para fazer o cronograma. E aí eu fiquei gravando minhas aulas, né? Eu falei, ó, a disciplina vai rolar, porque eu também não podia atrasar com vocês, mas então tem que avisar, porque vocês avisam, vocês têm contato, né? Mas eu posso também mandar para ela, que alguém vai ter que fazer. Porque eu mandei lá no grupo, mas quando mandou o link da aula que ia começar agora às 7h30, eu já sabia que a sua ia começar às 19h. Aí eu falei, uai, vai chocar com a aula de antropologia, né? Aí ninguém respondeu nada. É a coordenação que organizou o cronograma. Mas, de fato, se eu posso falar com ele para colocar 8 horas, né? Que hoje eu atrasei um pouco. Mas, ou talvez 8h30, né? É que eu não sei se a aula dele excede um pouco mais. Se vocês ficam muito cansados. Também não sei, porque a aula, na verdade, ela inseriu hoje no sistema e hoje seria a primeira aula e já está marcada para toda segunda-feira. Foi falado. Então vou ter que conversar com ela para ser. Porque aí a gente fica dividido, né? Eu já estava programada para assistir a sua. Mas é isso que eu não entendi, porque a gente já ficou esperando um cronograma justamente para que as aulas não se chocassem. Porque eu não tenho esse acesso de saber a aula do outro, então a gente mandava tudo para a coordenação. Então, também para a coordenação, eu não dou aula presencial na segunda. Então, para mim, eu acredito que para vocês seja mais conveniente no período noturno, né? Eu acredito que os outros professores também estão fazendo isso. Então, coloca a minha aula para 7 horas, porque nos outros dias eu dou aula presencial. Mas qualquer coisa a gente adapta o horário, né? Ou se o professor puder, talvez 8 horas, 8h15, né? Para mim, tranquilo. Porque aqui, geralmente, é uma
aula, né, para não ficar cansativo para vocês, mas que dê tempo de vocês entrarem na outra sala. Dê tempo de ir no banheiro também, beber água. É porque a maioria eu acho, pelo que eu tô vendo, a maioria dos alunos do EAD, de Química em EAD, trabalha, né? Então, até 18 horas a gente ainda tá em trânsito ainda. Igual eu falei para outra aula de sexta-feira. O professor queria começar às 18 horas, eu não consigo assistir, porque às 18 horas eu tô em trânsito. Aí a partir das 19 fica melhor, né? Se às 20 fica melhor ainda, né? É que geralmente a gente joga às 19, né? Porque daí é esse período que os alunos já têm trabalho e tudo, né? Porque a aula, se fosse presencial, a maioria das faculdades, acredito, começa às 19 horas, né? Isso, aham. A gente parte desse pressuposto, né? Que tenham mais de uma disciplina do dia, não acho problema, mas aí a gente teria que organizar o horário. O horário, é. Aí eu vou mandar para a coordenação para Isso. que eles. Eu também vou mandar lá. Obrigada, porque eu sabia que estava chocando. Então, Tá. eu acho que é uma disciplina, todas são importantes, né? Sim, claro, a gente fica dividida, aí não sabe para onde que vai. Com certeza o professor também deve ter gravado a dele, né? Mas, É. às vezes, dúvidas são essenciais que você tire naquele É. momento. Ou você Isso. tem aquela disponibilidade, né? Aham. Ok, eu vou mandar para ela, então. Tá. Obrigada. Nada. Mais alguma situação? Ok, então eu vou parar a gravação.